Olá, nós estamos aqui no nosso 8º vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos estar falando sobre obedecer como Moisés. Antes de começar, nós vamos orar para Deus estar abençoando essa mensagem. Pai, nós entramos na sua presença, te agradecemos por esse dia de hoje. Eu te peço que o Senhor seja bem-vindo neste lugar e seja presente aqui, porque realmente nós queremos que o Senhor esteja aqui, Senhor. Faz a tua palavra prosperar em nossos corações, em nossos lábios, e que tudo que seja falado aqui venha vir do teu coração. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, que nós venhamos a obedecer a tua palavra somente. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu peço que vocês abram comigo em Números, no capítulo 17, versículo 11. E diz assim: E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Quero destacar um pouco a vida de Moisés, porque ele foi um homem que obedeceu a Deus em tudo. Ele apenas errou uma vez. Moisés, nós sabemos a história dele desde o rio, que ele foi encontrado no cesto, desde quando ele tentou fazer a justiça com próprias mãos, e ele acabou fugindo e vivendo 40 anos no deserto. Nós sabemos todas essas situações. E que Moisés, várias vezes durante a descrição na Bíblia sobre a vida dele, várias vezes foi citado o que Moisés fez, como Deus havia mandado para ele. Moisés obedeceu à vontade de Deus. E por Moisés obedecer à vontade de Deus, Moisés libertou Israel e conduziu Israel até Canaã. Moisés, ele não se achava digno disso, porque quando Deus falou com ele diante da sarça ardente, ele falou várias coisas que ele queria fazer através da vida de Moisés, e Moisés não se achou digno disso. Moisés se via como um homem que não podia fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas, à medida que Deus mandou, Moisés obedeceu. Ele se importou somente em obedecer, mesmo que fosse loucura, mesmo que fosse estranho, mesmo que fosse completamente contra o que ele queria fazer, Moisés resolveu obedecer. E se você ler a história toda de Moisés, você vai encontrar vários versículos que nem esse de Números 17 e 11, que fala que Moisés fez aquilo que Deus ordenou. Às vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente quer fazer algo mais. Se Deus mandou fazer tal coisa, faça como ele mandou fazer. Não acrescente e nem tire. Porque se ele mandasse você fazer alguma coisa diferente dessa, ele teria dito. Então nós temos que aprender a obedecer a Deus na medida certa, nem mais, nem menos. Quando Deus mandou Saul fazer o quê? Deus mandou Saul matar todas as pessoas e todos os gados quando ele conquistasse uma terra. Mas o que Saul fez? Saul só matou aquilo que ele achava que tinha que matar, deixou o rei vivo algumas pessoas, alguns gados, para agradar o povo. Ele fez abaixo do que Deus tinha mandado ele fazer. E depois ele quis consertar o erro, fazendo mais do que Deus tinha mandado ele fazer. Depois ele quis consertar o erro, pegando esses bois e servindo um holocausto, um sacrifício que só sacerdotes era lícito fazer, né? Tinham coisas que só sacerdotes podiam fazer e ele, como rei, não podia fazer. Então ele desobedeceu fazendo menos do que Deus queria que ele fizesse e depois ele tentou arrumar fazendo mais do que Deus tinha mandado ele fazer. Olha, hoje Deus está te dizendo isso. Faça o que eu quero que você faça, nem mais, nem menos. Se Deus te mandar fazer uma coisa de certa forma, faça dessa certa forma. Porque Deus, ele tem uma ordem certa de fazer as coisas. Então, se ele está te falando para fazer a coisa de um jeito, é porque esse jeito é o melhor. Muitas vezes a gente tenta achar que o nosso jeito é melhor, a nossa forma é melhor, mas não, a forma de Deus é melhor. Pode aos nossos olhos não parecer melhor, mas o que importa é parecer aos olhos de Deus melhor. Peço que você abra comigo em 1 Samuel 15, 22. E diz assim: Samuel respondeu: O que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer do que sacrificar, e o atender do que o sacrifício das ovelhas. Moisés disse isso exatamente quando ele viu que Saul estava desagradando a Deus. Porque Deus prefere muito mais que você obedeça do que você entregue sacrifícios a ele. Muitas vezes a gente quer chegar diante de Deus e falar: olha Deus, estou fazendo um jejum aqui porque eu sou santa, hein? Deus prefere muito mais que você obedeça a palavra dele do que você faça um jejum. Deus prefere muito mais que você faça aquilo que ele quer que seja feito do que você simplesmente chegar diante de Deus e falar: olha Deus, eu fiz tal coisa porque eu sou boa, olha, eu me sacrifiquei por aquela pessoa. Não, Deus prefere muito mais que você olhe para esse livro aqui, chamado Bíblia,
e faça aquilo que ele mandou fazer. Ele prefere muito mais que você obedeça do que você simplesmente se sacrifique por algo que ele muitas vezes não mandou você sacrificar. Obedeça a Deus. Você nunca vai se arrepender de obedecer a Deus. Peço que vocês abram comigo agora em João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada de meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Nesse versículo, Jesus diz o quê? Que quem ama, obedece. Então, se nós amamos a Deus, nós automaticamente vamos fazer aquilo que Ele quer. Sabe, obediência é uma grande prova de amor. Assim como santidade. Porque para você ver a Deus, você precisa ser santo. E santidade implica em obediência. E não satisfazer aquilo que você quer satisfazer, mas satisfazer aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes na sua vida você vai se deparar com desejos do seu coração, da sua alma, da sua carne, querendo se revelar na sua vida, querendo tomar conta da sua vida. Mas você vai ter uma escolha: obedecer ou desobedecer. Fazer aquilo que Deus quer que você faça ou fazer aquilo que você mesmo quer fazer, independentemente das consequências. Obedecer a Deus pode parecer muitas vezes a pior das coisas, mas pode ter certeza que você vai ser recompensado e que você vai ver que valeu a pena. Vale muito mais a pena você obedecer e se manter firme com Deus do que você desobedecer e arcar com grandes consequências que podem acabar com a sua vida e com a vida das pessoas ao seu redor. Quero pegar o exemplo de Sansão porque ele foi um cara que foi criado para ser o libertador de Israel, um juiz de Israel. Mas ao invés de Sansão focar nessa missão que ele tinha, o que ele fez? Ele se deixou enganar, ele se deixou levar por 2 casamentos que não deram certo. Na verdade, só um. Ele casou uma vez, depois a outra ele acabou só ficando com a Dalila. E ele acabou errando muito e perdendo completamente aquilo que Deus tinha feito ele para Israel. Deus fez Sansão para ser um guerreiro, para ser um libertador, para ser um juiz. E Sansão perdeu totalmente o foco porque ele desobedeceu. Quando você desobedece, você perde o foco. O foco é agradar a Deus, é servir a Deus, é fazer com que o reino de Deus se expanda nessa terra. Então, se você não consegue obedecer, você fica sem foco. Você perde o foco em Jesus e coloca o foco em você, nos seus interesses. E o evangelho não é o evangelho para viver você, mas é o evangelho para viver Jesus. A grande luta na nossa vida não é conquistar um carro, não é conquistar a nossa família para Jesus, mas a nossa grande luta na nossa vida é deixar com que Jesus tome totalmente as rédeas da nossa vida. É deixar com que Jesus seja Jesus em nós. É deixar com que nós desaparecemos para Ele aparecer. Essa é a grande luta de Deus em nossas vidas. Para que nós sejamos pequenos cristos vivendo na terra. E Sansão, ele perdeu totalmente o foco porque ele desobedeceu. E quando ele foi pego por aqueles filisteus, o que aconteceu? Eles cegaram Sansão. A primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos de Sansão. A desobediência, ela nos leva presos, cativos e nos deixa cegos. E é exatamente o contrário que Jesus veio nos trazer. Jesus veio nos trazer a visão e a liberdade. Jesus quer te fazer livre, mas para isso, você precisa obedecer. Muitas vezes o diabo tenta colocar na sua mente que obediência é uma prisão, que você vai estar servindo a Deus e não fazendo o que você quer. Sabe, eu ouço muitas pessoas falarem em ser rebeldes, em ser selvagem, em viver aquilo que quer viver, em que o importante é ser feliz. Mas essas pessoas que dizem isso, na verdade elas são tristes, porque a liberdade que elas têm não satisfaz o coração delas. Eu vejo exatamente muitas pessoas que falam que são livres porque fumam, porque bebem, porque sai a hora que quiser, volta a hora que quiser, porque faz racha na rua, porque faz o que quiser da vida, elas acham que são livres. Mas na verdade, elas não são livres, e muito menos rebeldes. Hoje o mundo está tão virado, as coisas estão tão diferentes, os valores foram tão trocados que você ser rebelde não é mais o que antigamente era. Antigamente você ser rebelde era você desobedecer todo mundo, era você contra as leis, era você, sabe, querer se destacar na multidão fazendo brigas, fazendo contendas, mas hoje é completamente o contrário. Hoje eu vejo que quem é rebelde, não tem uma música que fala sobre isso, de um rapper, que fala que quem é rebelde são as pessoas que seguem a Bíblia, porque são pessoas que realmente vão contra a maré.
Porque se você acha que você é rebelde porque você fuma, porque você bebe, porque você faz tudo o que você quiser da sua vida, eu quero te dizer que tem muitas outras pessoas no mundo que fazem exatamente as coisas iguais a você e pensam igual a você. Então, se você ultimamente ter pensado que é rebelde por causa dessas coisas, na verdade você não é. Você é mais uma pessoa que pensa assim e que vive assim. Rebelde mesmo é quem segue a Bíblia. Jesus foi um cara que lutou e venceu e que ele foi contra a maré, contra a religião da época. E é exatamente isso que Deus quer fazer nesses tempos. Pessoas que vão contra a maré. Essas pessoas realmente são pessoas diferentes, que se destacam por serem diferentes. E Deus quer te fazer assim. Mas para isso você precisa se render. Para isso você precisa agir muitas vezes da forma que você acha que não é uma forma interessante de se agir, mas é a forma que Jesus agiria no seu lugar. Outras duas pessoas que obedeceram muito a Deus foram Noé e Abraão. Abraão largou tudo, exatamente tudo, quando Deus disse para ele sair da terra dele e ir para a terra que eu te mostrarei. Parecia uma loucura. Sair do seu conforto por uma terra que você nem imaginava qual era. Mas Abraão obedeceu e Deus honrou Abraão, fazendo dele uma grande nação, uma nação que abençoaria todas as outras nações, fazendo a nação de Israel através da semente de Abraão. E outra pessoa foi Noé. Noé ouviu de Deus para fazer uma arca em um tempo que nem chovia. Isso sim é uma loucura. Ele fez uma arca em um tempo que as pessoas não sabiam que era chuva. Mas ele continuou firme e Deus honrou, salvando ele e a família dele. E com eles povoando a terra novamente. Vale a pena obedecer a Deus. Em mais ou menos tempo você vai ver o resultado disso. Peço que você abra comigo em Provérbios 7, vou ler o 1 e o 2. E diz assim: Filho, lembre do que eu digo e nunca se esqueça dos meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado que você protege os seus olhos. Que profundo isso. Ele fala para nós guardarmos os mandamentos do Senhor como nós guardássemos os nossos próprios olhos. E novamente eu lembro de Sansão nessa hora. Que Sansão foi cego a partir do momento que ele desobedeceu e que a desobediência cativou ele e deixou ele preso. Foi um momento em que ele ficou cego. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus como se nós guardássemos os nossos olhos, porque são eles que fazem a gente ver nitidamente a verdade do mundo e a mentira do mundo. As pessoas desobedientes, elas são cegas, elas não conseguem ver que elas estão erradas. Elas precisam ser guiadas por outras pessoas. E muitas vezes outras pessoas chegam pra gente e dizem: olha, você está errado nisso, você precisa melhorar naquilo, não é assim que se faz, olha, na palavra de Deus diz isso. Essas pessoas não estão querendo ser chatas com você. Pelo contrário, elas estão querendo te alertar para você não cometer um erro grande. Muitas vezes essas pessoas erraram e elas não querem que você faça um erro igual. Porque elas reconhecem que obedecer é melhor que sacrificar e elas querem fazer com que você reconheça isso. Então pare um pouco para ouvir seus pais, pare um pouco para ouvir seus líderes, pare um pouco para ouvir as pessoas mais velhas, que têm experiência com Deus, que são cristãs há muito tempo, firmes com Deus. Pare para ouvir essas pessoas, porque elas vão te dar conselhos de acordo com a Bíblia, para você obedecer mais a Deus e crescer mais com Deus. Moisés, ele desobedeceu a Deus uma vez. E essa vez fez praticamente valer por todas, porque ele não conseguiu entrar em Canaã, na terra prometida, porque ele tinha desobedecido. Obedeça, para você não perder as promessas de Deus, como Moisés perdeu. Ele guiou o povo, ele chegou na beirada e não pôde entrar. É como se você abrisse o pacote do doce e não pudesse comer. Foi isso que aconteceu com Moisés, porque ele desobedeceu. Obedeça para as promessas de Deus conseguirem se cumprir na sua vida, para Deus conseguir fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Porque se você não obedecer, você não vai conseguir chegar lá. Porque Moisés, por mais extraordinário que ele tenha sido, ele chegou quase lá, ele não conseguiu chegar lá, porque ele não se rendeu mais um pouco. Por isso que vale a pena obedecer a Deus, porque ele recompensa os seus filhos. Ele vai recompensar você na hora certa. Você pode dizer que é injusto você ter que fazer, ter que obedecer, mas ele vai te recompensar na hora certa. Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo coisas tão erradas e eu tendo que fazer tudo certo.
E essas pessoas muitas vezes recebendo muito mais reconhecimento do que eu. E eu penso, Deus, mas por que você cobra tanto de mim? Mas sabe por que Deus cobra tanto de você? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus cobra muito de você, é porque Ele tem muita coisa para fazer na sua vida e Ele precisa muito que você seja santo o mais rápido possível. Então Ele vai insistir em você e Ele vai exigir mais de você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Porque você é o filho que Deus quer usar. Todos nós somos os filhos que Deus quer usar. Mas Deus insiste com alguns, porque com alguns precisa ser rápido. Cada um tem o seu tempo. E hoje Deus quer que você seja obediente. Deus castiga o filho que ama. Na palavra de Deus diz, qual é o pai que não castiga o filho que ama? E se ele está te castigando, Deus não castiga na verdade. Deus ele apenas te faz pensar. E ele apenas te deixa colher pelas suas próprias ações. Porque na palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então nós automaticamente vamos colher tudo que nós plantamos. Então muitas vezes Deus não está nem te castigando, mas você está apenas colhendo o que você plantou com desobediência. Deus quer que você seja obediente, porque Ele não quer que você fique colhendo tudo que você plantou de forma desnecessária, sendo que Ele podia estar te levando a lugares muito mais altos. Quero que você abra comigo Deuteronômio 11:1. E diz assim: Moisés disse ao povo: Amem o Senhor, nosso Deus, e sempre obedeçam às leis deles, e os seus mandamentos e as suas ordens. Há outras traduções que dizem: Obedeça o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ele fala: Ama o Senhor teu Deus. E nós lemos que se nós amamos a Deus, nós obedecemos. Ame Deus de todos os teus momentos, de todas as suas mentes, tudo. Ame a Deus completamente, com tudo que você é. E vai se tornar muito mais fácil você obedecer. Talvez tenha sido difícil para você obedecer até agora, porque você ainda não ama a Deus completamente. Mas tudo é um caminhar, sabe? A gente nunca ama alguém só quando diz oi. Mas com o dia a dia, com a intimidade. Então, muitas vezes, para você obedecer a Deus, primeiro você vai ter que ser íntimo de Deus. Primeiro você vai ter que dobrar seu joelho e orar e ler a Bíblia e procurar estar perto disso para você poder conseguir entender o porquê que Ele quer que as coisas sejam feitas dessa forma. Porque muitas vezes eu questiono Deus. Eu falo, Deus, por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso fazer dessa forma? E Ele responde. Porque Ele quer ter esse contato conosco, essa intimidade. Ele não quer que você obedeça como se fosse um escravo, como se fosse qualquer pessoa. Pelo contrário, você é filho e Ele quer estar perto de você. Para isso, ele tem que te explicar o porquê das coisas. E ele vai te explicar, à medida que você for perguntando e procurando por ele. Na Bíblia fala, acheguei-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se achegue a Deus, então ele vai se virar a você e responder suas perguntas. Obedeça como Moisés. Não tenha o coração rebelde. Na Bíblia fala que a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Não seja um feiticeiro. Feiticeiros não herdarão o céu, rebeldes não herdarão o céu. Seja obediente. Abaixe a cabeça e obedeça à voz de Deus. A sua carne pode vir contra, tudo pode vir contra você querer obedecer a Deus. Mas lembre-se que você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ajudar a obedecer a Deus, mesmo que seja difícil. O Espírito Santo vai estar ali do seu lado, para fazer você dizer não para o pecado e sim para a obediência. E os frutos que você colher com a sua obediência, você nunca vai se arrepender, você pode ter certeza disso. Porque Deus é Jeová Guimolá, é o Deus que recompensa. Ele não vai dever você. Você nunca vai deverá para Deus e dizer, Deus, eu fiz isso, 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 e você não fez nada por mim. Pelo contrário. Você vai obedecer a Deus numa mínima coisa, Ele vai te recompensar tão grandiosamente que você vai ficar assustado. Porque Deus ele faz essas coisas, Ele nos surpreende. E Ele te chama hoje para ser uma pessoa obediente. Porque quando você obedece a Deus, você se torna amigo dele. Ele não quer só que você seja filho dele, mas ele quer que você seja amigo dele. São níveis diferentes de intimidade. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Que você possa estar pensando nessa palavra e remoendo essa palavra todos os dias. Feche seus olhos se você puder, nós vamos estar orando. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de falarmos da tua palavra. Senhor, nos ajude a obedecer a tua palavra. Ajude-nos a obedecer a tua voz. Quando o Senhor nos disser para fazer algo,
nós venhamos a fazer da forma que Tu queres, nem mais nem menos. Senhor, ajude-nos a ouvir a Tua voz e reconhecer que és Tu que está falando. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, nos ajude a ter o coração manso e humilde como o de Jesus, pois as pessoas mansas herdarão o céu, e as pessoas mansas são fáceis de ensinar. Que nós venhamos a ser pessoas fáceis de ensinar e praticar para Ti, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas rebeldias, perdoa-nos pelas nossas ações erradas e ajude-nos a agir conforme a Bíblia diz, conforme o Senhor quer que nós agimos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de obedecer, de nos curvar e obedecer. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigada por essa sua participação no vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que você realmente seja uma pessoa obediente, conforme o Senhor quer.